Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O STF tornou o Bolsonaro réu por tentativa de golpe e abriu caminho para julgá-lo até o final do ano. Quem poderia imaginar, né, pessoa? Eu não vou nem falar que essa é uma previsão do canal, porque a verdadeira previsão do canal é que esse ano é o grande século da humilhação do bolsonarismo. Até agora tá, tipo, tudo Essa é a previsão do ano, a previsão da década é o fim do Lula. É, o fim do Lula, mas, cara, eu acho que tá tudo sendo perfeitamente encaminhado pra gente materializar essa teoria do canal, né? Bolsonaro... Exato. Réu. Então, só pra contextualizar, o Bolsonaro, né, teve a acusação, até agora é uma acusação, né, da tentativa de golpe, é baseado na delação do Mauro Cid, isso é muito importante, porque isso é um tema de divergência entre os ministros do STF, né, a legalidade da delação do Mauro Cid, mas a gente vai falar mais sobre isso. Mas, enfim, a Polícia Federal fez um inquérito e a PGR tinha apresentado pedido de denúncia do Bolsonaro no STF e agora o STF aceitou a denúncia, ou seja... No rito jurídico, né, o Bolsonaro se tornou réu oficialmente, né? O processo agora tá... a ideia é, o Paulo Gonet, ele analisou a investigação da Polícia Federal, a fase inquisitiva, ele falou, isso aqui procede, isso merece uma denúncia. Aí ele vai, denuncia diretamente à Suprema Corte, dado, né, o foro do Bolsonaro, né, a condição do Bolsonaro quando ele cometeu os crimes, e aí os juízes também vão apreciar a matéria, vão falar, cara, faz sentido? Paulo Gonet viajou? É aquilo, é um rito processual, né? Exato. Num processo normal poderia ser o caso de, tipo, a Suprema Corte falar, cara, não tem materialidade nenhuma. Exato. Ou a competência não é nossa. Tipo, meio que essa foi a treta do Lula, né? O Lula foi processado na vara de Curitiba lá, a República de Curitiba, como o pessoal chamava, Sérgio Moro e companhia, ao final do processo, quando eventualmente chegou a STF e falou, era nosso o tempo inteiro, não faz sentido. Né? Outras coisas também, né? Exato. Mas enfim. Enfim, e aí o STF podia rejeitar, mas ele obviamente aceitou, né? Isso aqui é tipo, só a decorrência natural dos fatos, né? Tanto que o pessoal nem tá comemorando tanto, né? Só o Pedro Certeza disse que ia tomar uma cerveja pra comemorar que o Bolsonaro era réu, porque, cara, isso era absurdamente previsível. Exato, assim, né? Mas vamos narrar aqui o que aconteceu. Então, a primeira turma do STF recebeu nessa... quarta-feira, por unanimidade, a denúncia da PGR e tornou réu não só o Jair Bolsonaro, mas outros 7 acusados de integrar o núcleo central da trama golpista, né? Então, é aquelas pessoas que a gente já comentou antes, é o Ramagem, o Garnier, esses caras. General lá, o outro lá, esqueci o nome. Exato, o Heleno, né? Heleno, Enfim, e aí a decisão do Supremo abre caminho para julgar o mérito da denúncia contra o ex-presidente até o fim do ano, em um esforço para agilizar o julgamento e evitar que o caso seja contaminado pelas eleições presidenciais de 2026. Ou seja, aí tá todo mundo falando, muita gente tá fazendo esse comentário, inclusive em círculos bolsonaristas que ainda estão meio dissociados da realidade, que é, nossa, um processo dessa complexidade é impossível que seja encerrado até o final do ano, como é a pretensão da corte. Cara, vai acontecer, entendeu? Tipo, a ideia é essa, já tá todo mundo sabendo, 2025 é pra fazer o grande expurgo, pra 26 as eleições serem higienizadas, assim, na visão do poder instituído. Mas, cara, sinceramente, isso é válido, assim, até que ponto a denúncia poderia ser aceita e tal, nos méritos jurídicos, é outra discussão e o Fux tá discutindo isso e essa matéria fala justamente sobre isso, né? Exato. Mas, dado que tá claro, né, que vão julgar essa matéria, tinha que ser agora, né? Tinha que ser pra não contaminar a eleição 2026. Porque, cara, se as pautas da eleição 2026 fosse a anistia do Bolsonaro, o Brasil inteiro ia sair perdendo, cara, sinceramente. Exato. Último vídeo que a gente fez sobre o Bolsonaro foi sobre ele estar tentando pautar a anistia, por enquanto não dele, né, mas das pessoas que fizeram 8 de janeiro. A gente falou como que isso é uma jogada política perdedora, sabe? Porque a grande maioria dos brasileiros, mesmo de direita, não ligam pra isso. Se a eleição de 2026 fosse sobre isso aqui também, seria ruim pra todos, sabe? Com certeza, porque aí é aquilo, né? A preocupação, o awareness político do brasileiro aumenta muito em ano de eleição, né? Naturalmente. É um povo que tá cada vez mais politizado, mas mesmo assim, 2026 ia ter mais um baque. Esse é um processo que eu acho que tá claro para os dois lados, que ele é de interesse estratégico, né? Ele tem uma condução que é além do extraordinária, literalmente. Exato. Não é técnica, nossa, tecnicidade do jurídico, apreciação metódica, racional dos fatos. Muito longe disso. Inclusive, eu acho que, de fato, tá?
Pra ele acabar esse ano, ele vai ter que ficar um pouco mais, ele vai ter que ser um pouco mais exagerado, né? Quando a gente tá falando de como a natureza política desse julgamento, cara, a gente vai ter mais extravagâncias ali, mais novidades vindo do STF, para que isso aconteça realmente até o final do ano. Faltam 9 meses, né? Sim. Pouco tempo, relativamente pouco tempo, uma denúncia grave como essa. Mas vai acontecer porque é como tem que acontecer. E a ideia é que exista depois um tempo pra, galera, já foi, isso é passado e tal. Eu acho que nisso tem uma armadilha pro próprio poder instituído, mas depois a gente fala sobre isso. Exato. Então vamos lá. A decisão na primeira turma do STF tomou 2 dias de sessões do colegiado. Alexandre de Moraes apresentou o voto favorável ao recebimento da denúncia. Foi seguido pelo ministro Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Então essa é a turma a primeira turma, e depois vai pro plenário para ser julgado, né? Enfim, ao longo do julgamento, porém, houve divergências manifestadas por Fux. E aí o próprio Bolsonaro também reagiu. Ele falou que a justiça quer tirá-lo da disputa eleitoral em 2026 e que há um teatro processual. O que eu acho que é um comentário correto do Bolsonaro, né? Perfeito. Então, ele falou: a julgar pelo que lemos na imprensa, estamos diante de um julgamento com data, alvo natural que teria, né? Com data, alvo e resultados definidos de antemão. Algo que seria um teatro processual disfarçado de justiça. Não um processo penal, mas um projeto de poder que tem por objetivo interferir na dinâmica política e eleitoral do país. O Bolsonaro tá certo, tá? E o que ele narrou, isso que ele tá descrevendo é o que está acontecendo. Não é diferente, né? É igual ao que aconteceu com o Lula na época do Sérgio Moro. Literalmente idêntico. O pessoal tá inclusive questionando, mas vai ser televisionado o julgamento, igual o do Lula foi também, entendeu? É aquela, o pessoal chama em inglês, né, show trial, né? O julgamento, dado que se ele tá vinculado a uma concepção imortal, técnica de justiça, cara, na verdade, você pensar, ele ser acompanhado por uma torcida é detrimental pra ele. Isso é um princípio muito claro, assim, né? Judicialmente, é que, cara, o juiz vai fazer uma decisão que é técnica. Não importa a torcida, em tese, né? Mas 90% tá do lado A e 10% tá do lado B, ou vice-versa, meio a meio. Não muda nada. Inclusive, a ideia do julgamento televisionado, ela é muito popular no Brasil, né? Tem a TV Justiça, você pode assistir lá o plenário do SF todo dia. A ideia é dar publicidade. Mas eu sou meio contra, sabe? Guia de regra. Cara, a Suprema Corte dos Estados Unidos... Não é, nem fudendo. Eu acho que é muito raro ter fotos de dentro da Suprema Corte. Então, nego não só não grava, mas nego nem sequer bate foto, entendeu? As únicas coisas que saem da Suprema Corte americana são os textos oficiais, é a transcrição do que foi discutido ali dentro, são as decisões, são as opiniões favoráveis à decisão, são as opiniões contrárias, entendeu? Então não tem esse circo meio político assim. E tipo, eu acho que dentro da doutrina do juiz, é aquilo, tem a máxima, né? O juiz, como que o juiz se manifesta? Pelos autos do processo, pô. O juiz, ele fala quando ele... Eu acho, minha ideia é tal, meu parecer é tal. Escreveu, é público. Quer dizer, a menos que esteja ali no meio da investigação e tal, as coisas podem correr em segredo de justiça. Mas, via de regra, o juiz se manifesta pelos atos do processo. Ele não é pessoa pública, ele não é agente político, em tese, né, tá? Ele não é celebridade, ele não é palestrante. No Brasil, ele é tudo isso. Inclusive, cara, a TV Justiça, cada vez mais, tá, na minha opinião, tá parecendo... Eu vou ser preso. Tá parecendo uma sitcom, sabe? É uma coisa meio Seinfeld, assim. Sabe, um grupo de amigos querem prender o golpista Jair Bolsonaro. E aí, tipo, eles ficam trocando carícias, piadas, aí chamam o Flávio Dino de gordo de lá. Ministro Fux, seu cabelo tá tão bonito hoje e tal. Virou um Friends, quase, sabe? Sim. E, mas isso não é a intenção, é pra dar publicidade. Beleza, só que eu acho que a imagem que a gente tem hoje da Suprema Corte no Brasil, cara, todos são agentes políticos. E os dois lados reforçam isso, né? Sim. O que é uma merda pra concepção de, tipo... Exato. A ideia tradicional, tipo, o sistema como ele foi montado que era especificamente pra não ser assim. A justiça era pra ser imparcial e... a pretensão científica, né? Os direitos, ele carrega essa forma mais moderna de uma pretensão científica lá do século XIX. É falaciosa? Mas porra... Sim. O resultado é justo, via de regra, né? Mas vamos lá. E aí o Bolsonaro também continuou falando: eu aprendi desde jovem que a alma da democracia é o voto. E o voto contabilizado. Por que você não pode tomar conhecimento desse inquérito? O que tem lá dentro? O que o ministro Alexandre de Moraes quer esconder? Aí ele continua: tô sendo acusado de tentativa de golpe, as pessoas devem ter percebido a forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz. É algo esquisito por aí. O TSE influenciou, jogou pesado contra eu, né? Contra eu é foda. E a favor do candidato Lula. E aí...
É isso, né? De fato, a alma da democracia é o voto, né? Mas até que ponto, enfim, o Bolsonaro meio que atentou contra a democracia também, né? Não sei se você, Bolsonaro, é a pessoa mais bem posicionada pra fazer esse argumento. Tipo assim. E tipo, cara, do fundo do coração, eu concordo com tudo que o Bolsonaro tá falando, meio que tá certo, assim, sabe? Mas, cara, em 2018 ele foi eleito na base disso também, né? Tipo, eu acho que o Bolsonaro tinha boas chances de ganhar contra o Lula em 2018, tá? Eu sinto que muitos falam que, tipo, não, se o Lula tivesse concorrido em 2018, o Lula teria ganho. Cara, eu acho que não, porque o Bolsonaro quase ganhou em 2022, sendo que em 2022 o Bolsonaro tava muito mais fraco do que em 2018, que ele era a força política mais forte que o Brasil teve em décadas, né? Mas enfim. Mas é isso, o Lula padeceu disso, né? Ele foi preso por um processo ilegal, né? Várias ilegalidades, então era o Moro combinando coisa com o Deltan Dallagnol, que é bizarro. Processualmente estava tudo errado, e aí o Lula não pôde concorrer, o Bolsonaro foi eleito. Agora, tipo, what goes around comes around, né? Tudo que vai e volta. Ele tá meio que se fudendo no que já beneficiou ele no passado, o que está errado, né? O ideal seria que nada disso acontecesse. A Lava Jato foi a caixa de Pandora, né? Foi a Caixa primeira de Pandora vez... pros juízes ficaram se metendo de uma forma muito desproporcional na política. Né? Exato, é a noção de que, o judiciário tá acima do executivo. E aí agora a gente vê as consequências diretas disso, né? Na minha cabeça, o Sérgio Moro, ele encarnava uma figura meio Savonarola, assim, sabe? Tipo, era a fogueira das vaidades, sabe? O pedalinho, joga no fogo. Mas assim, era corrupção, tá? Mas, o sítio, joga no fogo, o pedalinho, o triplex, joga tudo no fogo, as vaidades da classe política. E aí a classe... Eu tô fazendo um discurso que vai soar muito esquerdo, mas enfim, a classe média brasileira... é isso, Lula, é um bandido, não sei o quê. O Savonarola lá, denunciando. Olha no que deu agora, né? Tem o Uber Savonarola agora, careca, né? Muito mais poderoso e a gente não sabe como é que faz, entendeu? Sim. E o Sérgio Moro meio que deu mole, né? Porque ele ficou... É isso aqui de ser nomeado pro STF, né? Ele podia estar lá no... Ele podia estar lá no STF brigando com o Xandão ele e tal. Ele podia ter virado, de fato, Savonarola. Ele podia ter lavajatismo cultural e, grande revolução cultural Sérgio Humorista. Mas, mano, ele came short. Eu não sei os meandros da treta aí. Cara, isso é engraçado. Eu tava conversando, né, com, enfim, advogados que eu conheço, né? Que estavam me contando a história de outros advogados. Não era você. Tem outros? Sim. Que na época da Lava Jato foram lá em Curitiba defender, tipo, réus, né? E aí eles falaram, quando eles encontraram o Sérgio Moro, ficaram muito decepcionados, sabe? Porque tudo que eles ouviam falar era tipo, o Sérgio Moro, o cara mais durão da justiça brasileira, o bastião, sabe? E aí chegaram lá, tipo, o Sérgio Moro era tipo, baixinho, ele tem aquela voz escrota. Exato. E aí, um dos advogados que tava lá presente era tipo um advogado desses, tipo, fodão, assim, sabe? Um advogado criminalista fodão. Pica. Um pica. E aí o Sérgio Moro falou uma parada, aí o cara falou... então quer dizer que você tá falando que o meu réu já tá culpado, então a gente não precisa nem julgar isso aqui. E o Sérgio Moro se acovardou, mano. Mentira. Então o advogado picoroso aí, que você acha picoroso e tal, que de fato na profissão... Ele era picoroso? Era. Meio que conseguiu dar uma comida com o Sérgio Moro e o Sérgio Moro back down, sabe? É mesmo? Sim. E se você fizesse isso com o Xandão... eu sinto que... cara, seria inadvertido. Sim. Você sairia preso. Não necessariamente preso. Não, mas... eu tô brincando. Mas, sim, ele não ia peidar, não. Ele ia cruzar, assim, a mão na frente da barriga dele e ia te doutrinar. Cara, eu já vi muitos relatos muito cruzados, assim, sobre o Sérgio Moro. Já vi gente dizendo que ele tem o ego imenso. Eu já vi gente dizendo que ele é... um cara muito traiçoeiro, assim. Isso colaboraria com a ideia de que ele é meio covarde, assim, né? Não, mas ele é traiçoeiro, pô. Pô, ele não teria feito o que ele fez com o Bolsonaro se não fosse ser traiçoeiro num nível que prejudicou ele mesmo, né? Eu acho que agora ele parece que tá apontado pra virar governador em Curitiba. Em Paraná, desculpa. Mas, enfim, eu não sei, né, cara? Ele quebrou ali a tríade, o triunvirato bolsonarista. Ele foi o primeiro a quebrar. Mas ele quebrou por quê? Eu não sei. Muitos apontam que ele teve divergência jurídica com o Bolsonaro e tal. Tipo, não sei se Sérgio Moro liga muito pra isso, né? Muitos indicam que é porque ele tava tentando virar presidente, cara. Ele queria pegar um movimento, assim, que ele mesmo criou na prática, e o Bolsonaro foi quem mais se beneficiou, e ele virar presidente. Só que, tipo, cara, desculpa, mano, se você é um maluco de 1,60m com uma voz fina... você nunca vai ser o Bolsonaro com Gorilla Hands. Exato. Tipo, cara, você pode ter 1,60m e ser uma figura imponente, que é tipo o caso do Lula. Ele nem tem 1,60m, né? Ele é um pouco mais alto que isso. Getúlio Vargas. Ou Getúlio Vargas, que tinha menos de 1,60m. Agora, ou você pode ser um cara mais alto
E, tipo, com algumas, sei lá, sabe? Não, mas tem vários baixinhos picas. A parada é que eu acho que o Sérgio Moro não tem a personalidade pra ser Não líder, tem. né? O Bolsonaro tem muito aquele carisma de tiozão mesmo. É tipo, digamos assim, sei lá, tem aquele teu primo que faz sociologia, assim, faz ciência social na UERJ. Aí chega aquele teu tiozão boomer rindo, fazendo piada. Você não consegue não simpatizar, cara. É foda, entendeu? Quando você ri, Seu você coração perde. tem que, mano, tá muito endurecido pra você não rir disso. Sim. É aquela parada, né? Se você ri, você perde. É meio que isso. O carisma é um pouco sobre isso, né? Exato. Mas enfim, a gente ficou falando muito sobre o Moro só porque, cara, É muito pertinente a é muito Lava Jato pertinente, que a gente cara, tá é muito vivendo. parecido, entendeu? Mas, então, além do Bolsonaro, foi o Alexandre Ramagem, né, que concorreu pra Prefeitura do Rio de Janeiro, fez uma campanha bizarramente ruim. Meu prefeito Alexandre. Almir Garnier, que era o comandante da Marinha que topou, né, supostamente topou, fazia tentativa de golpe com o Bolsonaro. Normal. Aí Anderson Torres, Augusto Heleno, Genial. Mauro Cid, o próprio Mauro Cid, né, que é o... Mauro Cid, o office boy de luxo do Exato. Bolsonaro. Paulo Sérgio Nogueira e o Walter Braga Neto, que seria o vice-presidente do Bolsonaro se ele ganhasse, né? Aí beleza, são acusados de crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e as penas máximas podem passar de 40 anos de prisão, né? Que é bastante tempo. Pelo que eu vi, o Bolsonaro em si tava... Around 30. por volta de 30, né? O que ele pegaria. E aí é isso, né? Moraes disse que vê materialidade, indícios razoáveis. E tudo isso aqui é a repetição de coisas que a gente... Já brifou, né? já leu antes. O que eu acho mais interessante é o seguinte. Aí a Folha dá opinião, que a Supremo dá início a um processo histórico, né? Aí a Folha publicou vários editoriais, várias opiniões, mas o que eles falam basicamente é tipo, a democracia foi ameaçada, ela precisa ser preservada, então punição há de ser exemplar, o processo tem que ser perfeito e tal. É tipo, cara, o processo já não vai ser perfeito, né? Tipo, ele já nasceu meio corrompido, assim, já nasceu maculado. Essa expectativa já foi frustrada. Exato. A punição exemplar é uma coisa que ainda pode acontecer, né? Foi o que a gente discutiu no último episódio, que, cara, a punição das pessoas do 8 de janeiro não está sendo exemplar, apesar do que muitos estão discutindo, né? Porque se você dá 14 anos pra pessoa, ela vai ficar presa por 5 anos, entendeu? Aí você fica, mas é um bando de velhinho retardado? Sim, tem velhinhos retardados, mas vai ter vários homens jovens, assim, né? Que são muito mais perigosos, assim, de tipo, o cara vai passar 5 anos na prisão, ele vai sair na prisão, tipo, endurecido, sacou? Ele vai sair hardened. A gente falou sobre a possibilidade do comando verde e amarelo surgir. Assim, Exato, eu acredito nisso. Aí algumas pessoas falaram, caraca, porra... Muita gente comentou, pessoal, que você tem o espírito de tiranos dentro de você. Cara, E tá tudo bem. mas cara. a parada é, se você estuda a história, você vai vendo cada vez mais que é tipo, cara, quando a pessoa, se você é o governante, né, que é o caso do Supremo Tribunal Federal, e atentam contra o seu poder, cara, você não pode só deixa o cara preso 5 anos que, pô, daqui a 5 anos vai estar tudo bem. É tipo, mano, você tem uma lição da história que, cara, daqui a 5 anos não vai estar tudo bem, sabe? A astrologia explica, pessoal, porque você é ariano, entendeu? É por isso que você Pois é, mano. é assim, entendeu? Cara tirânico. Mas Enfim. E aí, a coisa mais interessante é o Fux abriu um questionamento da delação do Mauro Cid. Então, ele tá fazendo um argumento mais jurídico mesmo, né? Que é falando, tipo, cara, puta, essa delação do Mauro Cid, ela meio que tá esquisita, né? Ele deu alguma razão à defesa do Bolsonaro que tá conseguindo. Tipo, tem as evidências, né? Tem lá a minuta do golpe, tem lá a mensagem aqui, tem kits pretos, tem toda a narrativa louca. E o que tá dando o grande suco que une toda a narrativa a conjunção, né? Toda a narrativa é o depoimento do Mauro Cid. Mas não é o depoimento. Foi justamente isso o nosso querido Fux, leão do STF. E eu falo isso estritamente pelo mérito capilar dele, né? Sim. Porque realmente Cria do Rio de Janeiro. ele né? é raiz, ele é tricolor. Black belt. Ele é faixa preta de jiu-jitsu. Ele é um judeu da Zona Sul do Rio, que é um tipo muito conhecido. Ele é foda, ele é legal. É professor da UERJ também, mas ele é muito gente boa. Eu nunca falei com ele na minha vida, tá? Mas eu consigo imaginar que ele seja gente boa. Enfim, o mérito, ele entrou num mérito, tipo assim, tá, beleza, delação premiada. Isso é uma novidade, assim, né, historicamente na história Da justiça país, brasileira, da justiça brasileira. É uma Tem coisa... o quê? Um pouco mais de 10 anos, assim, né? do contexto da Lava Jato. Ou seja, mais uma inovação lavajatista aí sendo usada pra ferrar o Bolsonaro, né? Exato. E é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, porque ela pode acabar servindo como um mecanismo de coação, né? Ou até um mecanismo pra privilegiar alguns condenados em detrimento de outros, né? Porra, Explica o que é uma delação privilegiada pra quem nunca ouviu o termo. Cara, delação privilegiada eu
me favoreço no âmbito do processo, sei lá, eu recebo, vou colocar em termos bem leigos. Bem Exato. simples. Você é um réu. Eu sou réu. E aí eu tô dentro de uma trama golpista, digamos. E aí as pessoas percebem que eu tô mais disposto a colaborar e falam, cara, se você colaborar bem, se você confessar e apontar aqui pra gente tais coisas, pô, a gente, no âmbito do processo, você vai ser favorecido. A gente... Vai diminuir sua pena. Vai diminuir sua pena. Vai dar um jeito aqui. Aí a dosimetria da pena ali, você vai ficar 2 anos. Entendeu? Você devolve o dinheiro. Literalmente, assume... você confessa, aponta quem fez o crime pra sua pena diminuir, que é uma coisa que existe nos Estados Unidos há muito tempo, né? Famosamente, a história, tipo, reza a lenda que foi assim que os americanos conseguiram desarticular as máfias em Nova York, Nova Jersey e tal. Se eu não me engano. Então, e a inspiração do Sérgio Moro foi o combate à máfia na Itália. Né? Eu lembro disso também, é um negócio. Operação Mãos Limpas, uma porra assim que aconteceu na Itália. Que os caras usaram muito desse de metodologia. Só que é uma faca de 2 gumes, que, porra, digamos, tá todo mundo numa organização criminosa. Aí todo mundo pegar 40 anos e morrer na cadeia. Pô, de repente eu quero ser o primeiro a delatar, entendeu? Exato. Né? E é aquilo, o princípio da justiça também é relativizado ali de certa forma, né? Não, e tem muito a ideia de que a delação da pessoa pode ser só mentirosa, né? O cara pode estar só fabricando um bando de mentira. Que aconteceu bastante no âmbito das investigações da Lava Jato. Tiveram, porra, muita... É aquilo lá, a delação premiada. Todo mundo pulava na isca e cada um falava uma porra, porque ninguém sabia a verdade, ou não lembrava, né? Então, e era tudo gravado, divulgado, assim. E então... quando você sabe que o acusador, ou sobretudo o juiz, quer ouvir certa coisa, a pessoa que faz a delação premiada, ela é muito fortemente incentivada a falar o que o juiz quer ouvir, entendeu? Então, por exemplo, na época do Lava Jato, o grande alvo era o Lula. Todo mundo falava o quê? Porra, não, o Lula sabia de tudo, blá, blá, o Lula e a Dilma sabiam de tudo, cacete A4, blá, blá. Agora vai ser a mesma coisa, né? O grande alvo é o Bolsonaro, aí o Mauro Cid vai ter todos os incentivos pra falar, não, na verdade o Bolsonaro tava por trás de tudo, ele escreveu tudo pessoalmente. Exato. O plano era ele pessoalmente envenenar o Lula, sabe? Exato. E aí o Fux foi, cara, no cerne central, assim. Dado a importância dessa delação do Cid, ele falou, cara, Cid deu 4... Eram foi 9, 9 na real. Ele foi 9 vezes depor. Qual é a necessidade disso? Sim. Porra, a defesa do Bolsonaro, o Fux nem ventilou essa hipótese, mas a defesa do Bolsonaro tá falando, cara, Mauro Cid tá detido, tá com, enfim, todo o dinheiro aí, as pensões dele do exército estão para ser revogados. Pro pai dele também. A defesa do Bolsonaro disse que a família do Mauro Cid está sob ameaça também. Eu não sei exatamente como, né? Na gravação do STF, você vê o Alexandre de Moraes fazendo basicamente alega-se, né? Eu não vi pessoalmente. Que você vê o Xandão fazendo ameaças ao Mauro Cid, de que se ele não colaborasse da forma adequada, ele seria ameaçado. E pior, tem momentos que a gravação do STF é interrompida, sabe? Porra, isso é foda. E aí as pessoas falam que as ameaças mais bizarras... Moraes vai, quebra um dedo dele. Tá! Exato. Põe direito! Que as ameaças mais bizarras feitas pelo Xandão ao Mauro Cid foram justamente no momento que a gravação foi interrompida, assim. Caralho. Eu vi isso de advogados criminalistas, entendeu? Cara, então, tipo, isso normalmente já seria o suficiente pra você botar em xeque toda a delação, porque você não pode coletar uma prova... tipo, de uma forma muito inconsistente processualmente, sabe? É aquela história, tipo... vamos supor, você é preso porque você tava com um pouquinho de droga na sua mochila. Só que se todos os indícios são que o policial plantou a droga na sua mochila, essa prova vai ser anulada, entendeu? E a ideia é isso, né? Se a autoridade, ela plantou a prova em você sobre a ameaça e o cacete A4... O rito normal seria você anular a prova. Cara, e tipo, isso é um debate que... Eu acho que uma vez eu falei isso em alguma live, eu acho que foi até no MBL, que eu disse que a gente não tem pena de morte e o maior grau de violência que o Estado pode exercer sobre você é violência patrimonial. E, inclusive, cara, violência patrimonial é um conceito que já tá dentro do âmbito do direito. Tipo, o homem é processado por cometer... Às vezes o marido é processado por cometer violência... material contra a esposa, que é privar ela de recurso, caralho, ficar dando esmola pra ela comprar coisa da casa e não ter independência nenhuma. Mas é um tipo de violência patrimonial que eu tô dizendo, é que tipo, cara, se você tá detido, né, primeiro, o Mauro Cid é o único que tá preso preventivamente. Sim. Tá todo mundo em liberdade, ou seja, porra, ele já tá afastado dos demais. Cara, se você ficar ali falando pra ele, meu irmão, tu vai morrer de fome nessa porra, eu vou tirar tua pensão no exército.
Eu vou tirar a pensão do teu pai, que é general aposentado. Eu vou fuder a sua família, eu vou acabar com a sua vida. Vou botar multas estratosféricas, você vai ter que vender tudo que você tem. Exato. Cara, eu vou botar 50 mil reais de multa por dia. O Xandão já fez isso várias vezes, né? Vou botar 50 mil reais de multa por dia aqui enquanto você não falar não sei o quê. Quando você sair daqui, a tua dívida é de 1 milhão, tu vai ter que vender bem de família, vai ficar fudido, vai ter que começar do zero. Cara, isso não é tortura, mas não é tortura porque não é físico, né? Sim. É quase uma tortura psicológica. Então, a defesa do Bolsonaro tá batendo muito nessa questão e o Fux deu algum mérito, né? Exato. Então, por exemplo, há uma regra de que quem participa do processo tem que fazer de boa fé. E a delação premiada é algo muito sério. 9 delações representam nenhuma delação. A ideia é que, tipo, ele tá sendo interrogado o tempo inteiro, adicionando detalhes cada vez que ele é interrogado, entendeu? Que isso não é uma forma adequada de fazer a delação. Tanto houve omissão que houve 9 delações. Porque a ideia é, a pessoa que tá delatando, ela não pode omitir nada que ela conhece. Perfeito. Só que se ela tá fazendo mais de uma delação, é tipo, what's the point, né? É quase um interrogatório, na real, né? Você tá... É aquilo, é a confissão extraída sob tortura, basicamente. E você presume que as coisas que a pessoa falou nas primeiras delações não foram de boa fé, porque ele omitiu certas coisas que ele só tá revelando depois, entendeu? Pois é. Então é estranho, é bem estranho mesmo. E aí o Fux, ele levantou isso, mas ele acompanhou o relator, né, que se eu não me engano é o próprio Alexandre de Moraes, negando a nulidade da delação. Ou seja, ele levantou esse questionamento, mas ele não falou que ela é inválida, porque ele falou, tipo, não, agora não é o momento mais apropriado pra avaliar a legalidade. Ele falou literalmente, tá cedo. É isso. Exato. E isso vai ter que constar quando o processo já tiver... Literalmente era cedo, pô. Eles estavam debatendo se era pra aceitar ou não a denúncia. Sim. Dentro da denúncia tem um cacetão de outras coisas, além da delação do Mauro Cid. Se ele falar, não, galera, vou nem aceitar porque essa delação do Mauro Cid está comprometida. Processualmente não ia fazer sentido. Eu acho que ele deixou claro que ele vai argumentar isso mais à frente. Claro, ele é voto vencido, né? Não, e outra coisa, talvez ele não argumente isso nem esse ano. Talvez isso seja um argumento para ser feito anos depois, entendeu? Talvez não exista clima, né? Que é igual o negócio do Moro, cara, do Lula, da condenação do Lula. Quando o Lula foi condenado, os ministros do STF não fizeram nada, sabe? Não. O Barroso, etc., não fez nada. O impeachment da Dilma também, ninguém o Barroso nada. não fez nada. E quando você... E aí tem declarações posteriores, né? Anos depois de 2016 que o Barroso falou, ele falou, tipo, cara, naquele momento ali, a gente tava, tipo, sob cerco, assim, a gente não podia falar nada. Mas no âmago mais profundo, óbvio que o Barroso era contra o impeachment da Dilma, entendeu? Só que ele reconhecia que não era... Politicamente seria destrutivo ele fazer aquilo. O Fux talvez fique como jurista, ele reconhece que esse é um bagulho absurdo, mas que, dado que ele reconhece que ele é um ator político, agora é o momento errado pra levantar esse tipo de coisa. Em relação ao impeachment da Dilma, cara, o impeachment que é um rito que é jurídico-político, abertamente, a Constituição dispõe sobre isso. Cara, aí o Barroso tava tipo, cara, as massas vão invadir o STF e vão matar a gente. Se a Câmara aprova, o Senado aprova e a gente embarga, ele literalmente deu uma declaração recentemente em relação a isso. Sobre esse processo do Bolsonaro, não tem massa, quer dizer, tem massa mobilizada, mas nem perto da época do impeachment da Dilma. E é um processo mais técnico também, né? Tem um mérito político, óbvio, só que a justiça não pode assumir isso, né? Coloca em xeque toda a reputação dela. Exato. Mas enfim, vou mostrar uns vídeos aqui também do que aconteceu. Então tem esse vídeo aqui do Bolsonaro discursando, né, na parte de fora. Ele dá a opinião dele, então vamos ver se tem legenda, não tem legenda, vamos lá. Por que essas prisões absurdas? 17 anos, como 14 para Débora agora. A Débora é uma golpista, terrorista. Ela está sofrendo mais que qualquer ser humano para sofrer na vida. Ela acorda e dorme sem dar um beijo, sem dar um banho nos seus filhos. De 10 e 7 anos de idade. Por que 14 anos, 17 anos? Quer botar 30 em mim? Se eu tivesse devendo qualquer coisa, não estaria aqui. Fui para os Estados Unidos, graças a Deus, que se tivesse aqui de Rio de Janeiro, estaria preso até hoje. Ou morto. Que é um sonho que eu sei que é de alguns aí. Engraçado, eu achei engraçado duas coisas, né? Ele colocou que a prisão da Débora é absurda, mas ele colocou que a dele é mais absurda, né? Assim, não é uma postura de líder, assim, eu diria, mas tudo bem. De fato, a pena dele é maior. E tem uma explicação bem clara pra isso, né? Aí ele tem mais acusações contra ele, porra. Sim. Mas
E a última, e por fim, ele ter falado que, cara, graças a Deus eu estava nos Estados Unidos no dia 8. Ele, não sei se ele pretende que as pessoas acreditem que isso foi uma coincidência, né? Porque eu acho que isso depõe pra caralho contra ele, assim. Isso pra mim é um dos argumentos que, óbvio, não entra no mérito da investigação, né? Porque talvez você dificilmente vai conseguir encontrar a correlação. Mas por que o Bolsonaro não entregou a faixa ao Lula, sabe? Eu sei que... Ele tava nos Estados Unidos, ele não tava nem tipo, no Rio, assim, que não é tipo, a cidade natal dele. Exato, tipo, cara, não faço questão. Ó, um abraço, tá? Vou ficar aqui em Angra dos Reis assediando a baleia. Não, ele tava nos Estados Unidos, cara. E, tipo, eu não sei nem porque ele foi. É isso que eu. É outra coisa também, as pessoas começaram a zoar também, porque eu sempre falo o negócio de quem pagou o ônibus do 8 de janeiro. Cara, eu também quero entender porque que o Bolsonaro voltou, mano. Porque eu imagino que ele foi porque sabia que tava culpa no cartório e voltou. Por que então? Eu realmente não entendo isso, mas ok. E aí tem esse negócio aqui que foi engraçado, que uma pessoa do PT, né, começou a tocar marcha fúnebre enquanto o Bolsonaro tava discursando no Congresso, que é escroto, né? Muito mas escroto. É engraçado. Lá, tá disparado ele pro Senado. É triste, né? Sonhar com a possibilidade de ele não estar aqui na Câmara e não estar no Senado a partir de 27. É um parlamentar que fala inglês fluentemente, diferentemente do que a imprensa batia no ano passado. É isso, né, basicamente. Cara, Engraçado. esse maluco deve ser, tipo assim, cara, o petista da estirpe mais abaixo, assim, mais carnavalesco, asqueroso, assim, decadente. Cínico, né? Cínico, puta, todo fechado, né? Todo cheio de barreiras, assim, de jargões e escrotidões, assim, um cara que vive disso, né? Mas isso foi genial. Desculpa. Foi engraçado. Isso foi muito inteligente mesmo. Pois é. Aí, enfim, aí continua... o Bolsonaro, no discurso dele, continua falando fake news, né? Aí a ideia é que os dois fake news seria... Quando o Bolsonaro falou que o STF, né? O TSE, no caso, mas o TSE liderado pelo Alexandre de Moraes, interferiu na eleição quando impediu ele de veicular duas informações sobre o Lula, que a Folha tá pontuando que, na verdade, seriam discursos desmentidos. Então, primeiro seria as imagens do Lula falando que o pobre coitado rouba um celular para tomar uma cervejinha, e a segunda é que o Lula tava com um gorro do CPX, que significaria cupincha do crime, do tráfico, sei lá, na cabeça, e isso indicaria que ele é vexado com o tráfico de drogas. E aí Ele foi no Morro do Alemão se encontrar com... Exato. E aí a primeira acusação é que, na verdade, juntou duas falas do Lula. Uma que ele fala, tipo... Lê aí pra gente na sua imitação do Lula, cara, que eu acho ela boa. Pra que... Eu vou começar do meio, tá? Porque ninguém merece também, pelo amor de Deus, né? Pra que ele rouba celular? Pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Eu penso que essa violência que tá em Pernambuco é causada pela desesperança. Chega, minha voz tá doendo já. E aí juntaram isso com esse trecho aqui, né? Que são adversários durante o jogo e depois vão pro bar tomar cerveja juntos e ainda deixam o pessoal do Náutico batendo palma do lado. O Lula, que é pernambucano, né? Mas eu acho que ele não tem time lá em Pernambuco. E a outra coisa seria o boné, gorro, etc, de CPX, que a galera de direita falou que significa cupincha, e as pessoas de esquerda falaram que significa complexo. E, enfim, eu não ligo, eu sempre achei essa parada de CPX muito ridícula. Eu acho que tem... É ridículo dos dois lados, né? Primeiro, por que você, como homem velho, tá botando um boné do Complexo do Alemão? Tipo, porra, Lula, tu é um aristocrata há décadas já, sabe? Você não engana mais ninguém nessa parada de popular. E você nunca foi um cara da favela, você era um cara do sertão, sabe? Mas enfim. Mas se você quisesse acusar ligações esquisitas do Lula em lugares dominados pelo tráfico no Rio de Janeiro, tipo, a mera presença dele lá, independente do boné que ele tá usando, já é esquisita. Do Flávio Dino na Maré, então, foi mais bizarra ainda, né? Isso já seria o suficiente, né? Mas a galera fez questão de ficar... Não, na verdade, CPX significa cupincha do tráfico. Foda, cara, tipo... foda. É porque, cara, o Bolsonaro, ele é um apoiador do Bolsonaro também, né? Sim. E do tipo tosco, né? Então ele vai repetir Cara, eu já falei essa parada várias vezes. Se o Bolsonaro não fosse o próprio Bolsonaro, ele seria o maior dos bolsonaristas, cara. Sabe? Coisa que o seria Lula... o seu maior fã. Coisa que o Lula não necessariamente Jamais. seria. O Lula não seria um lulista, assim. Talvez o Lula fosse Bolsonaro. Pois Inclusive, cara, vai vendo. A parada... E o Bolsonaro jamais seria Lula. O negócio, cara, pra mim é que...
Beleza, essas coisas são fake news, ok. Eu acho que as pessoas se apegam muito ao conteúdo do que essas frases querem dizer também, né? Tem um sentido maior, no geral, que é apreciável. Só que quando o Bolsonaro se comunica dessa forma, ele não tá se comunicando pro Brasil como um líder também. Tipo, cara, você tá se defendendo pra massa. Aí tu fala de, porra, gordo, CPX e roubar pra tomar uma cervejinha. Mano, você tá falando com o núcleo duro da sua galera, entendeu? Nisso aí, eu acho, cara, que o Bolsonaro, esse processo todo, né, que tá sendo muito traumático pra ele e não poderia ser diferente, né? Imagina, aquela música do Coldplay, Viva la Vida, né? O cara, eu dominava o mundo, né? E agora eu vi o medo nos olhos dos meus inimigos e agora... Enfim, eu conheço essa música porque essa música é um hino de tiozão, assim, toca sempre na minha casa. E aí hoje em dia, cara, o Bolsonaro manda em porra nenhuma, né? Ele manda só num deep core, assim, do movimento político dele, e ele só consegue se comunicar, assim, por esses jargões que são desmentidos o tempo inteiro. E não significam nada mídia, também, né? Tipo, cara, foda-se o boné, entendeu? Exato, cara. Ele tinha que... Se eu fosse ele, né? Cara, o Fux abriu o caminho, né? Eu acho. Abriu. O Fux abriu o caminho para a defesa, que é, cara... Mauro Cid, coitado. Era o fato dele, só ele tá preso preventivamente, pra mim, também, puta, é sus demais, assim. Exato. Por que você só prendeu preventivamente o elo mais fraco, sabe? Ele é o Tiradentes da inconfidência bolsonarista? E não é, né? Exato. Na Inconfidência Mineira tinham vários desembargadores, bispos, não sei, acho que não tinha bispo não, mas enfim. Tinham, tipo, altos... Tinha pessoas muito relevantes ali de Ouro Preto na época, e tinha o Tiradentes que era um dentista de merda, assim, né? Olha lá, como você vai falar do meu parente. E aí, Alferres. quem se ferrou foi justamente o Tiradentes. E o Mauro Cid é a mesma coisa. Você tem ex-presidente da República, general, comandante da Marinha, etc. Ramagem. O Mauro Cid, que é tipo... Office boy. Exato. Tem isso aqui que é bem engraçado, né? Que o Lula falou, em vez de chorar, caia na realidade. Então, Lula que passou por isso, né? Exato. Lula, porra, eu acho hilário. Porque... E pra você ver como que nós estamos alinhados com o Lula. Porra, o Bolsonaro tá chorando demais, cara. Mas a parada é... A gente tá há meses criando uma reputação, aí você fala que a gente... Pois a gente tá fechado com o Lula. Tô fechadaço, faz o L. Não, mas alinhado de, tipo, espiritualmente, entendeu? Porque o Lula, ele tem Melhorou muito. Eu sou cavando mais fundo do buraco, né? Enfim. Sim, boa. O Lula, ele tem muito mais um espírito de grande homem do que o Bolsonaro, entendeu? Ele reconhece isso, ele tá falando isso, cara. Tipo, mano, ao invés de chorar, cai na realidade, mano. É isso, o Lula falou, tipo, been there, done that. Exato. Você ficar chorando... Still alive, mano. É inútil, cara. Tipo, você vai ser preso. Sim, mano. É um processo político. Vão te soltar depois. Se não te soltarem pelo mérito jurídico, vão dar algum jeito de te soltar. Exato, de qualquer maneira, com 75 anos, você vai sair da cadeia, você vai poder ficar de boa na mansão, na Barra da Tijuca, sei lá onde. Pode escolher a mansão. Exato, na Barra, em Angra dos Reis. Em Recreio. Porra. E aí, cara, é isso, sabe? Para de chorar, brother. Só cara, para de chorar. Se eu fosse da comunicação do Lula, quando o Bolsonaro for preso, eu faria uma montagem do Lula tocando Many Man, do 50 Cent. Sabe? E aí só ir tirando onda que, cara, eu acho que vão ser momentos muito diferentes, né? De prisão muito diferente. E, cara, eu acho que o Bolsonaro ainda tá um pouco em negação, sabe? A gente não separou a notícia. Cara. O Lula que tá ficando meio zureta também, né? Bota aí o... Exato, o Lula que tá usando um outfit insano, né? Cara... Pra quem não... Vou narrar pra galera que tá ouvindo no Spotify. O Lula tá com um terno com uns botões dourados, assim, a abotoadura dourada. Ele tá usando um sapatênis... Que aparentemente é da Hermenegildo Zênia, sei lá. 10 pau, assim. Que é um sapatênis de R$10.000. Ou seja, primeiro, já tá errando em meter terno e sapatênis, né? Ele, presidente da República, deveria usar um sapato social. Ele tá igual o judeu sefardita do extremo norte do país. O Alcolumbre também tá de terno e sapatênis. Exato. Mas o Alcolumbre, pelo menos, ele tá de camisa social e de gravata. O Lula tá usando, tipo, um casaco esportivo de zíper, assim, ele tá com zíper no meio dele muito feio, cara, e aparenta ser um pouco de gola rolê ainda por cima. Não, gola rolê. Para sua alegria, né? Exato, eu sou um grande entusiasta de gola rolê, né? Em breve na loja de camisas de novos clássicos, que você pode entrar agora, a gente lançou www.lojanc.com, em breve gola rolê, .br também. Muito em breve a gente vai vender a gola rolê do Lula aqui, entendeu? Não, mas a gente tá vendendo as camisas lá, é mais uma forma de você apoiar o canal e aí, modéstia à parte. Pra quem gosta de menções clássicas e história, literatura. Tá legal. Tá muito foda. Mas é isso, então o Lula tá vestido de uma forma bizarra, né? Tá muito escuro. O Lula tá ficando maluco, mas ele ainda mantém o bom senso dele sobre o que faz um homem ser grandioso. Cara, quando você é idoso, você vai primeiro.
Por isso que a Janja tem que viajar com ele, entendeu? Primeira coisa. Por isso que a Janja tem que gastar milhões de reais por viagem. Que é pra garantir que o Lula vai estar bem vestido, cara. Senão o Alcolumbre vai ajudar ele a vestir. O Alcolumbre... Pô, você vê o terno. Tá ridículo. O terno tá mal ajambrado pra porra. Porque essa parte aí eu cortei. O terno tá todo largo. Ele tá todo gordo, assim, decadente. De uma figura dionisíaca, né? No pior sentido da coisa, assim. E aí, cara... Quando o Alcolumbre veste o Lula, tá feio. Quando a Janja veste o Lula, tá bonito. Por isso que a gente tem que gastar milhões de reais sempre que o Lula viajar pra levar a esposa dele, entendeu? Exato. E aí, por último, nessa matéria aqui, o Bolsonaro disse que recebeu 140 mil reais em Pix só nessa semana, que ele pediu um Pix no podcast, né? Foi. Ele tá às vésperas do julgamento, né? Ele foi lá no... Acho que Inteligência Limitada, foi com o Tarcísio de Freitas até. Eles estão se aproximando muito, que eu acho que a pista aí pra 2026... Ele ainda não assumiu, mas olha a pista. E aí, ele falou assim, por acaso, que, cara, pô, gastei 8 milhões em advogado já. Caralho, sinistro, né? Mas, realmente, cara, advogado criminalista é foda. Quando você tá contra a parede, o cara ele torce o pano mesmo. E é do jogo, né? É do jogo, isso é sabido já, isso é antigo. E aí o Bolsonaro falou, pô, gastei 8 milhões. Se eu pedir um Pix aí, vai cair 10 mil reais fácil aqui na minha conta agora. Aí caiu 140. É isso. Se quiser mandar um Pix pro Novos Casos, brincadeira. Que é pouco, 140 mil reais é pouco, porque... Nessa matéria tem a última vez que ele pediu o Pix. Tem? Tem aqui, ó. Ó, na última vez que ele pediu o Pix... Aqui. Exato, que em 2023, quando ele pediu, ele tinha recebido 17 milhões. Ou seja, ele tinha recebido 100 vezes mais, cara. Cara, nessa época... Que é surreal. Vou contar uma história envolvendo esse valor aí. A gente tava fazendo uma trilha de 10 dias, aí... Era peregrinação, Caminho da Fé. Entre Águas da Prata e Aparecida, em São Paulo, e passa pelo interior de Minas, então... Exato. Muito foda, muito maneiro. Aí, no primeiro dia, a gente encontrou um velho, um boomer, assim, muito maluco do Bolsonaro, mano, e ele jurava que, nesse contexto aí, 140 milhões de brasileiros tinham feito esse Pix. Ele não falou que o Bolsonaro recebeu 140 milhões de reais. Não. Ele falou que 140 milhões de pessoas fizeram Pix. Aí o valor tava fresco na nossa cabeça na época, aí a gente falou, pô, então quer dizer que cada pessoa deu, tipo, 17 centavos? Em média. Aí ele falou, deve ser isso aí. E aí continuou andando, e é isso. Exato. Acabou a história. Mas é isso, então... E aí a gente despistou esse velho, eventualmente. Exato, isso é uma história engraçada, né? É pior do que... Fica muito pior essa história, mas fica pra outro dia. Fica o programa de membros aí. Mas, cara, é isso. Tipo, 140 mil reais, né, parece impressionante, né? De fato é impressionante. Mas, cara, comparado com o que já fora, né? A gente fala que o movimento tá em decadência, as pessoas estão debandando, cara. Tá um espiral de decadência, né? O Bolsonaro cada vez consegue comunicar menos, cada vez ele parece menos gracioso. O Lula fica mogando ele, né? Lá do Japão, fica, meu irmão... A galera vai achar que quem assistir esse vídeo pela primeira vez vai achar que a gente é lulista pra caralho. Cara, porque esse episódio foi a gente atacando a Lava Jato, passando pano pro Lula, falando que a gente tá alinhado com ele. Você que falou, cara. Espiritualmente a gente tá alinhado com o Lula. Cara, absolutamente não, né? Aí, enfim, a gente também falou, pô, julgamento político, a justiça no Brasil... Tudo que o Bolsonaro falou é verdade. Basicamente sim. Sobre esse julgamento, sabe? Exato, a gente, porra, criticou pra cacete a delação do Mauro Cid, deu razão ao Fux, o leão do STF. Sei lá, talvez... Eu sinto que eu gostaria que as pessoas ficassem mais confusas, só que elas geralmente não assistem até o final do vídeo. A primeira menção positiva ao Lula é o suficiente pra qualquer coroa, assim, mais de 50... Ele desliga, ele... Petista, lulista, canalha, vagabundo, comunista, vai pra Cuba. E aí, pô, tu não consegue nem dialogar com o cara. É uma análise crítica do Lula, né? Onde ele acertou, onde ele errou, ele tá errado, né? Em termos de política, a gente sempre critica ele, mas... Cara, como símbolo, como político, assim, analisando politicamente, pô, ele é maior. Exato. É maior. E, cara, com relação a, tipo, conclusões, assim, comentários de desfechos finais, eu sinto que a gente já falou milhões de vezes, assim, cara, é isso, esse ano vão tentar humilhar o Bolsonaro, e aí... Tentar é foda, né? Eu acho que agora... Vão conseguir, né? E vai ficar o ano inteiro sendo isso. Sim. Então, você vê, o que a gente narrou no final do ano passado já está acontecendo, que é, esse ano, o ano inteiro ia ser recheado de notícias relacionadas ao caso do Bolsonaro. Então ia ser... o Bolsonaro... A PF apresentou a investigação. Aí virou notícia. Ocupou todos os noticiários, ocupou todos os jornais. Bolsonaro bandido. Bolsonaro é bandido, Bolsonaro é golpista, Bolsonaro vai ser preso, blá blá. Beleza. 2 semanas depois, a PGR fez a denúncia. Aí recicla tudo de novo.
Aí o STF aceitou a denúncia. Ah, recicla. E aí vai ficar o ano inteiro isso e o Bolsonaro aproveitando todas as oportunidades pra ficar chorando, entendeu? Então, Se ele não... exato. É isso, a estratégia é perdedora, né? Eu não sei se aí o pessoal que tá querendo acabar com o Bolsonaro já tá um passo à frente, já sabe, cara, ele vai reagir assim. Ele vai peidar. E aí a gente só precisa ficar igual produzir azeite. Você vai apertando a azeitona ali devagarinho e ela vai soltando o azeite. Mano, o Bolsonaro vai passar o ano inteiro soltando azeite. O azeite são as lágrimas dele. e ao longo do tempo você vai colhendo concessões políticas do Bolsonaro onde você conseguir, né? Exato. Então, por exemplo, a manifestação que ele fez semana passada, retrasada, sei lá, em Copacabana, era pra ser uma puta manifestação nacional e tal, pedindo fora Lula. E aí conseguiram de alguma forma extrair a concessão pro Bolsonaro não pedir fora Lula, pra ele não apoiar o impeachment, pra ele falar fora Lula 2026. Pô, isso provavelmente é relacionado à prensa, né, do azeite que tá esmagando o Bolsonaro. Falou tipo, a gente vai te prensar um pouquinho mais devagar se você não falar fora Lula, é isso? Exato, cara. Eu falo isso com nenhuma alegria na minha voz, entendeu? Mas é que, cara, o Bolsonaro é um velho que tá sendo torturado psicologicamente. E ele não tem a tipo, força, né, mental fortitude, assim, pra aguentar esse tipo de coisa. Que Não. aparentemente o Lula aguentou melhor, cara. Quando o Lula tava sendo perseguido de forma bizarra e ilegal também pelo Sérgio Moro, ele aguentou melhor. E tipo, o Lula tava... Enfim, só pra deixar bem claro, o que eu acredito? O Lula é corrupto, ele foi perseguido por coisas materialmente certas, então ele merecia ser condenado por corrupção, só que o processo em si foi ilegal, e no final das... Foi persecutório, Foi difamatório, político. exato. E no final das contas o Lula foi preso e foi solto, beleza. O Bolsonaro é o seguinte, o Bolsonaro de fato tentou dar a porra de um golpe, então assim como o Lula materialmente tá certo, só que processualmente tá bizarramente errado, a única diferença... Então, tá, isso é pra galera que não conhece, talvez, que vai ficar achando que a gente é lulista. Só que a forma que o Bolsonaro tá levando isso tá sendo muito pior, cara. Muito diferente. Eu daria o ponto pro Bolsonaro que Alexandre de Moraes é um captor, é um carrasco, né? Muito carrasco pior do que o muito Moro. mais sádico do que o Sérgio Moro. Ele é melhor, mais poderoso. É a segunda geração, né, cara? Também Ele tem isso. aprendeu com o que aconteceu com o Moro, provavelmente. Tem uma questão de pêndulo também, eu acho, né? E isso lá no início do episódio eu falei, cara, eu acho que tem uma armadilha pro campo petista que é, cara, tem a chance disso se tornar uma coisa tão cruel, né? O Bolsonaro ser tão maltratado, tão humilhado ao longo desse ano que, cara, as pessoas vão falar, isso é demais, entendeu? Cara, que processo surreal, assim, que absurdo, né? Vocês destruíram um velho. O Bolsonaro pode até morrer, cara. Ele é um cara que tem a ele saúde... literalmente pode morrer. Ele tem uma saúde vulnerável, né? Por causa da questão lá da facada, que também é outra coisa que nunca foi elucidada, né? E aí, isso pode implicar que, cara, com todo esse estresse, todo esse sofrimento, né? Ele pode acabar vindo a morrer mesmo. E aí E ele vai se tornar um mártir. sim. Ou então, cara, a próprio contexto assim, de tortura, de perseguição, pode ficar escancarado. Eu acho que o Lula renasceu depois do processo dele, né? O Lula tava enterrado com o fracasso da Dilma ali, né? Tipo, má gestão do PT, porra, a prisão dele, caralho, ele teve um momento Mandela ali, pseudo-Mandela. Conseguiu remoralizar a esquerda, né? Porque antes, na época da Dilma, a esquerda tava meio desmoralizada, assim, né? Exato. Ele não tinha muito o que falar. Aí depois teve o impeachment, a esquerda já ficou golpe. Aí depois da Lava Jato, a esquerda ficou tipo, caraca, prenderam o Lula e tal. Exato. Aí nego voltou e votou no Lula, tipo, em 2018 e posteriormente a galera era de esquerda, votou no Lula, meio que nem falava mais da corrupção dele, sabe? Falava de tipo, pô, Morreu, né? sabe? E, cara, quando você faz um processo viciado, né? porra, as acusações perdem completamente o mérito, né, aos olhos da população. Tipo, pô, mas tá, beleza, o cara tá sendo acusado de... Mas, cara, tu distorceu tanto processualmente a coisa que não me interessa mais. E no caso do Bolsonaro é mais bizarro ainda, né? Porque no caso do Lula, a acusação contra ele era você está roubando, e a gente foi lá e relativizou processos do funcionamento do Estado, né? Do Estado liberal pra te prender. Agora, no Bolsonaro, é pior, porque o Bolsonaro, ele tava tentando acabar com a democracia liberal, e pra isso nós estamos acabando com a democracia liberal pra te ferrar, entendeu? Então, tem um potencial de desmoralizar o STF como instituição e a esquerda como campo político com argumentos morais muito forte, assim, né? Muito forte, muito forte. E aí, pra fechar mesmo, pra o pessoal achar de fato que a gente é apoiador do Lula, vou citar o Karl Marx.
Por favor. Que a história, primeiro ela acontece como farsa e depois ela se... Não, primeiro ela acontece como tragédia e depois se repete como farsa. Já teve a tragédia, a prisão do Lula. Tô brincando. Exato. Tô brincando. Foi uma tragédia pra democracia no Brasil agora. E aí agora como farsa no sentido de como comédia, né? Não tá falando uma farsa, é uma mentira, né? Não, tá falando uma comédia. Porque tá sendo mais escrota. O Bolsonaro tá sendo a versão mais escrota. Mas aí essas repetições antecedem a mudança, o rompimento, a nova ordem. E aí o meu medo é esse, entendeu? Dado que o bolsonarismo, nesse balanço, o bolsonarismo volta com força e a gente abre espaço para um rompimento, uma coisa assim. Eu concordo com você que... É porque, tipo, o negócio é... O STF é a única instituição que ainda tem elan, sabe? Pra governar, pra tentar fazer alguma coisa. Cara, você desmoralizar o STF é tipo... O Congresso só quer saber de roubar. O Executivo não faz porra nenhuma. Sefardita indígena. O Executivo não faz nada. Aí o STF vai ficar desmoralizado depois, igual o Sérgio Moro ficou desmoralizado. Lula, crash test dummy. Ele exato. Nada. Ele é um manequim. O que vai acontecer vai ser, você vai criar meio que um vácuo de poder, só que guess what? Não existe vácuo de poder, entendeu? E aí vai emergir alguém que vai... Mas, as pessoas querem me convencer de que, pô, o Brasil é a opressão do português contra o índio, porque o português roubou o índio. E o Alcolumbre que me rouba? Né? O índio rouba, eu não sou nem o português, né? Mas o índio roubando de volta aí. Ninguém quer falar, né? A galera, os historiadores. Tô zoando, tá? Tô sendo irônico, mas enfim. Mas é isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br, que lá tem mais uma novidade. Agora lá vai ter um link pra nossa loja de camisas também, que é lojanc.com.br. Tem umas camisas legais de estampa clássica, de obra de arte e tal. E algumas coisas do canal também, né? Então tem o logo do NC Show, que é o Janus, o deus da passagem das coisas, né? Da romano. Tá bem legal, vale a pena dar uma olhada. Mas uma forma de apoiar o nosso trabalho, né? Exato. E ficar bonito, né? Exatamente. Perder esse look de filho de vó. Exatamente. Arranjar uma namorada, né? Uma supermodelo, né? Enfim. Você pode apoiar nosso trabalho assinando também o programa de membros ou o NC Plus, que o programa de membros é R$12, que você tem acesso ao nosso perguntas e respostas, e o NC Plus é R$25, e você tem acesso a umas discussões mais filosóficas, assim, mais aprofundadas. E fora isso, nos siga no Twitter, o meu arroba é pessoa, A99. Meu é @novosclássicos, eu roubei o arroba do pessoa. E é isso, pessoal, muito obrigado. Valeu!